esconderijo do Altíssimo. Agora esta chamada está Amém. mutações. Glória a Deus. Agora esta Sejam chamada todos está sendo bem-vindos. gravada. Hoje são 5 de novembro de 2025. Vamos, dar início ao nosso devocional nesta manhã. Mais um dia que o Senhor nos proporciona poder estarmos aqui, E gratos somos a Ele por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de hoje fazermos o melhor do que fizemos ontem, em nome de Jesus, amém? Abram a sua palavra, a Bíblia do Senhor, lá no Salmo 91, e vamos declarar essa verdade em nome de Jesus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Louvado é o santo nome do Senhor. Fernanda Liz Mendes, que estará adorando ao Senhor contigo, bem? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa vai para a pastora Amália, hein? Glória a Deus. O Senhor deu uma ordem, Lázaro sai para fora, e ele obedeceu. Genuíno é o teu poder, quando Deus fala, a vida acontece. O milagre vem, só basta crer. Aleluia, Jesus. 4 dias se passaram, parecia o fim. O turno conta de mim, mas a tua voz. Desculpa, vamos de novo. 4 dias se passaram e parecia o fim. O choro e a dor tomaram conta de mim, mas a tua voz rompeu o silêncio, trazendo esperança em meio ao lamento. Não há sepultura que possa prender o que o Senhor decidiu reviver. O que estava morto, Ele faz renascer. Pois a sua palavra tem todo o poder. O Senhor deu uma ordem. Lázaro sai para fora e ele obedeceu. Genuíno é o teu poder, quando Deus fala, a vida acontece. O milagre vem, só basta crer. O Senhor deu uma ordem. Lázaro sai para fora e ele obedeceu. Genuíno é o teu poder, quando Deus fala, a vida acontece. O milagre vem, só basta crer. Se a luta é grande, parece o final. Lembre que Deus é sobrenatural, o mesmo que chamou Lázaro um dia. É o mesmo que te levanta com paz e alegria. O Senhor deu uma ordem. Lázaro sai para fora e ele obedeceu. Genuíno é o teu poder, quando Deus fala, a vida acontece. O milagre vem, só basta crer. O Senhor deu uma ordem. Lázaro sai para fora. Genuíno é o teu poder, quando Deus fala, a vida acontece. O milagre vem, só basta crer.
Agradeço a minha oportunidade. Esse louvor a pastora Amália nos apresentou aqui no devocional. Ele é lindo e fala muito, muito do que muitos de nós passamos, né? E eu cantei ele para agradecer. Desculpa a ponta aqui, que eu sei que a gente não pode fugir do que é, mas é somente para glorificar o Senhor. Sábado eu vou trocar as alianças com meu esposo e este louvor da pastora Amália fala tudo. Ele faz reviver, né? Ele tira da sepultura o que não existe. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando e parabéns. Que o Senhor abençoe essa união em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, né? Para o momento da palavra em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui. Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, de uma forma sobrenatural, através da vida do teu filho, a qual o Senhor já tem ministrado, Senhor, ao teu coração, para que ele venha ser o canal do Senhor, Pai, para as nossas vidas. Pai, eu apresento, Senhor, o teu filho, pastor José Reinaldo, Senhor, que estará ministrando da tua palavra, a qual estará entregando aquilo que o Senhor já tem entregue, Senhor, sobre a vida dele. Encheu o Senhor para ele transbordar em nós, e que possamos, Senhor Jesus, estarmos com os nossos corações atentos, abertos para ouvir a tua palavra. Seja ela, Senhor, palavra de correção, de conforto, consolo. Pai, seja a palavra que for, vinda do trono da graça, venha para nos alimentar e nos colocar de pé em nome de Jesus. E que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, tocar em cada coração, em cada vida aqui, até aqueles que irão assistir mais tarde. Que o Senhor venha falar poderosamente, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor, para crescermos em Ti, em nome de Jesus. Assim eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor José Reinaldo, 20 minutos aí para poder entregar aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração e deixa para nós aí a palavra e o tema, fazendo favor. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Bom dia, graça e a paz. Hoje, Deus ministrou no meu coração, para trazer essa passagem, da Bíblia, que está lá em Marcos 10, 29 e 30, onde eu tenho como tema tempo de viver as promessas. Esse texto maravilhoso que podemos ler lá em Marcos 10, para a gente iniciar, com esta palavra, em nome do Senhor Jesus, onde diz assim, Marcos 10, 29, 30, onde diz assim que respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, ou campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Aqui nesse contexto, Jesus, ele fala com um certo jovem, lá no 17, verso 17, eu só dei uma encurtada no texto, mas um certo jovem, ele se depara, ele vai ao encontro de Jesus. E ali ele começa a fazer um questionamento, ele começa a perguntar, para Jesus o que ele pode fazer, para herdar a vida eterna. E Jesus, ele começa a dizer, o que ele deve fazer. E ali aquele jovem, ele declara, que tudo ele já faz, desde a sua infância, Mas Jesus, ele diz, olha, ainda te falta alguma coisa, Vá, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Então, aquele jovem saiu triste, dali. E continuando, Jesus conversando com os seus discípulos,
os seus discípulos também, eles começam a se perguntar, né? Quem pode ser salvo? Como diz aqui no verso 24, né? Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Então, meus amados, essa passagem, esse texto, ele nos encoraja a viver as promessas de Deus, né? A viver essas promessas com fé, coragem, ao deixarmos de lado o que nos impede de seguir a Cristo, né? Esse jovem, o que impedia ele seguir a Cristo era a própria riqueza, né? Era um jovem rico e isso impedia, né, dele seguir a Cristo. E muitas das coisas, né, muitas das vezes, né, na nossa vida, há muitas coisas que está nos impedindo, né, a seguir a Cristo, né? Aonde nós podemos experimentar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, né, que ele promete, tanto nessa vida quanto na vida eterna, né? Porque é um chamado para viver de forma intencional, confiando, né, que Deus recompensa aqueles que o buscam em primeiro lugar, né? Então, esse tempo de viver as promessas, essas promessas, ela se refere na vida eterna e também na vida física, né? Mas nós precisamos renunciar, né, para viver essas promessas, né? Como os discípulos disseram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, né? Então, nós devemos deixar tudo para seguir, né? Jesus, ele não está dizendo aqui nesse texto, no verso 29, 30, né, que nós não devemos amar a família, os filhos. Não, ele está dizendo que, em primeiro lugar, nós devemos buscar ao reino de Deus, né? E ele disse: se nós fizermos essas coisas, né, para viver o evangelho, ele acrescenta sobre a nossa vida, né? Ele acrescenta tudo isso sobre a nossa vida, né? Para podermos viver essas promessas, nós precisamos renunciar, né? Assim como Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 12, na qual o Senhor ele diz para Abraão que era para ele deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para uma terra desconhecida. E Abraão, ele obedeceu a Deus, né? Ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele para que ele vivesse as promessas, né? E essa promessa ela continuou, né? Ela continuou, ela passou por Moisés, né? Moisés também foi um homem de renúncia, na qual Moisés ele renunciou, ele preferiu viver no meio daquele povo, né, do que ter uma posição como príncipe do Egito, né, lá no Egito, né, aonde ele tinha de tudo, aonde ele poderia viver no palácio, mas ele renunciou, né, para seguir, para viver o propósito de Deus. Então, viver esse tempo de promessa, viver as promessas de Deus, precisa de renúncia, né? Precisa viver para Deus. Porque não é só querermos viver essas promessas, mas nós precisamos entender que devemos renunciar, né? Devemos viver para Deus.
né? Então, Abraão, ele renunciou, né, à sua terra natal, à sua família, né? Já foi diferente do jovem que não quis renunciar à sua riqueza, né, os seus bens. E muitas das vezes nós não queremos renunciar, né, algo que está talvez nos prendendo, e isso nos impede de receber as promessas do Senhor, né, as promessas de Deus, né? Então, Abraão, ele renunciou à sua família, ele renunciou à sua segurança, né? Quando ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, né? Eu obedeço o teu chamado, a tua voz, eu ouço a tua voz, eu ouço aqui o teu chamado, né? E ele deixou aquela cidade de Ur dos Caldeus, né? E seguiu, né? Para uma terra desconhecida, né? Então Deus, ele fez essa promessa, né? Incluindo que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ele disse, olha, tu vai ser o pai de uma grande nação, né? E que sua descendência irá herdar a terra, né? Então Abraão, ele se tornou um pai, né? Um exemplo de fé e de obediência, né? E suas promessas, elas se cumpriram através de Isaac e Jacó, né? Então, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante dele, né, as promessas, elas irão se cumprir sobre nossas vidas. Elas irão nos tornar pessoas abençoadas, né? Porque simplesmente nós obedecemos ao Senhor, simplesmente nós entendemos o nosso chamado a viver essas promessas, né? E essas promessas, elas podem ser na vida eterna, porque a maior promessa é a nossa salvação, né? Como diz aqui o texto, né? Marcos 10:17, né? Na qual esse jovem, ele faz esse monte de pergunta, né? Ele faz essa pergunta querendo saber como herdar a vida eterna, né? Então, nós podemos viver esse tempo. Nós podemos viver essa promessa de Deus tanto na eternidade quanto aqui, né? Vai depender da nossa obediência. A palavra de Deus diz assim: se quiseres, comereis o melhor desta terra, né? Então Deus, ele nos dá essa liberdade de escolha. Por isso ele deixou os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, né? Para decidirmos o que queremos comer, para decidirmos o que queremos desfrutar deste mundo, desta vida, né? Nós decidimos viver essas promessas, nós decidimos desfrutar das coisas maravilhosas que o Senhor tem nos proposto, nos colocado na nossa frente, né? Então, que vivemos essas promessas, então que vivemos todos os dias de renúncia, né? De perseverança, para desfrutarmos das bênçãos do Senhor, né? Para desfrutarmos dessas lindas e maravilhosas promessas que Deus tem, né? Porque viver essas promessas, né? Então nós iremos viver essas promessas depois que renunciar, né, a nossa, né, os nossos bens materiais, né, a nossa algo que nos apegamos, porque Deus é um Deus de promessa. Então, depois que renunciar à sua vida, né, a sua vida, né, diante das coisas que está nos prejudicando a viver essa promessa, né? Porque existe algo em nossa vida que possa estar nos impedindo, né, de receber essas lindas promessas de Deus, né? Que essas renúncias,
elas venham sobre as nossas vidas todos os dias, né? Porque lidar com essas coisas muitas das vezes se torna difícil, né? Mas com a ajuda de Deus, nós conseguimos. Como, por exemplo, Moisés, ele se tornou o líder, né, que conduziu os israelitas à libertação da escravidão no Egito, aonde ele recebeu a lei de Deus no Monte Sinai. E ali ele estabelecendo uma nova aliança entre Deus e seu povo. Né? Tudo isso porque ele renunciou, ele decidiu viver as promessas de Deus. Né? Então, quando nós decidimos a viver essa promessa, Deus ele vai nos ajudar a prosseguir. Claro, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. E lá em Gênesis 26, nós podemos ler lá em Gênesis 26, onde Deus ele reafirma a aliança dele. Gênesis 26. Onde diz assim que aqui fala sobre Isaac em Gerar, né? A partir do verso 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. E permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. E tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todo o povo da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E assim Isaac ficou em Gerar. Olha só que bênção, né? Começou com Abraão, né? E continuou com Isaac e Jacó. Por uma questão de obediência, por uma questão de renúncia, né? As promessas de Deus se cumprindo, as promessas de Deus se renovando em nossas vidas de geração para geração, né, a cada dia. Quando nós entendemos esse princípio e colocamos esse princípio, né, diante das descendências, das gerações, eles irão continuar, né, a seguir. Né? Então, como isso é maravilhoso sobre as nossas vidas, né? Como isso é grande, né, sobre as nossas vidas, quando nós obedecemos, isso se torna maravilhoso, né? Porque, como o próprio Jesus disse, né, se quiser vir após mim, nega-se a si mesmo e siga. Né? Então, para viver essas promessas, nós precisamos deixar algo para seguir a Cristo, né? Para seguir ao Senhor, para buscar a Deus, e Ele irá acrescentar na nossa vida 100 vezes mais, né? Como diz a própria palavra de Deus, né? E digo a verdade que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pais, filhos ou campo, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Né? Então, quem está disposto a receber 100 vezes mais por fazer a vontade de Deus, né? Então, é isso que Deus quer das nossas vidas, que seguimos, que sejamos firmes. Né? E Ele diz que é no presente, né? Ele diz que é imediato.
Então, quando você renuncia a algo, né, ele está dizendo aqui que o mais importante, em primeiro lugar, é buscar a Deus, né? Por isso ele diz assim para um certo homem, né, que disse para ele que ele queria seguir Jesus. Olha, primeiro vai lá, enterra lá, deixa que os mortos enterrem seus mortos, né? Então, ele está dizendo que, primeiramente, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos na frente Deus, as outras coisas elas serão acrescentadas em nossas vidas, né? Nós seremos abençoados, porque Deus está na frente, Ele está no controle de todas as coisas. Então, que Deus abençoe, que Deus venha estar nos abençoando neste dia, que seja um dia de renúncia, né? Um dia de perseverança, que seja um dia para alcançar as promessas de Deus, para viver as promessas de Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente, né, cada um de vocês, né, que faz parte dessa empresa maravilhosa, né, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, né, e que sejamos, né, que tenhamos uma vida de renúncia todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então, que Deus abençoe poderosamente. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Obrigada, pastor José Reinaldo. Nós que agradecemos, né, a disponibilidade de estar sempre ministrando, né, trazendo a palavra do Senhor, que o Senhor continue também abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e ministério em nome de Jesus. Às vezes a palavra do Senhor pode soar como meio dura, né, aquele que deixa pai, mãe, irmão, filho, filha, mas é o Senhor dizendo assim, confia, acredite, espere, porque eu sou o suficiente para você. E que quando nós realmente entregamos e fazemos a vontade do Senhor, o Senhor, ele age em nosso favor. Ele trabalha na nossa família. Ele trabalha na nossa casa. Né? Ele age por nós melhor do que quando nós queremos agir pelas nossas próprias mãos e vontade, né? Então, que palavra maravilhosa, abençoada que o Senhor nos deixa, né, nesta manhã. E que possamos refletir, né, o que realmente estamos deixando para servir ao Senhor, ou o que realmente estamos valorizando e deixando a Cristo de lado, né? Porque aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Amém? Louvado é o santo nome do Senhor. Eu gostaria de convidar aqui a pastora Mônica para estar fazendo a oração final, em nome de Jesus, e logo após o pastor José Reinaldo, né, possa estar impetrando a bênção apostólica. Amém? Se ela puder. Amém. Pai, Senhor, irmãos, bom dia, vamos orar. Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por mais este dia, te agradecer porque acordamos, te agradecer porque estamos aqui, Senhor, em culto, adorando o teu nome, ouvindo a tua voz. Obrigada pela tua palavra, pelo que o Senhor falou, pelo que o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor tem nos advertido. Ah, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem nos protegido diante de tanto caos e tanta maldade no mundo. Senhor, o Senhor tem nos protegido. Obrigada, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, pela nossa família, nossos parentes, ó Pai. Obrigada porque nós sabemos que aqueles que ainda não te servem, Pai, em nome de Jesus virão a te servir, Pai, porque temos orado, temos pedido, temos guardado essas vidas, ó Pai, diante de ti, Senhor. Ah, nos teus braços. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado cura. A cada dia tem testemunhos, ó Pai, dos irmãos que estão recebendo uma porção de ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida da pastora Amália, Senhor, que
O Senhor, Pai, deu a ela, Senhor, este devocional para abençoar tantas vidas, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida da pastora Josi. Obrigada por cada pastora e pastor desse grupo, Senhor, pelos obreiros, pelos diáconos, presbíteros, pelas missionárias, todos que fazem parte, os irmãos, os vendedores, pela presença de Deus, ó Pai. Eu sou grata a Ti nessa manhã, Senhor, por cada vida. Eu sou grata porque o Senhor ouve a oração do Teu povo. Eu sou grata porque aqui existe uma equipe de fé, um grupo, Senhor, que se dobra diante da Tua presença. Ah, Senhor, e tem clamado a Ti, tem pedido e tem recebido respostas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor. Obrigada pelos aniversariantes desse mês de novembro, Pai. Que eu sei, Pai, que a tua graça já está sobre ele. Eu sei que o Senhor já tem presentes para cada uma dessas vidas, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela novidade de vida. Obrigada pelos bebês que estão nascendo, Senhor. Obrigada, Pai, pelos casamentos, ó Pai, que o Senhor tem abençoado. Obrigada pelos casamentos que o Senhor tem livrado do mal, livrado, Senhor, da inveja, livrado, ó Pai, da maledicência. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem livrado casamentos de adultério, Pai, de divórcio, Senhor. E o Senhor tem restaurado muitos casais, Senhor. Obrigada porque essas são respostas, ó Pai, da oração do teu povo neste lugar, Pai. E nós te agradecemos porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que tem cuidado de nós, ó Pai, e tem dado ao teu povo a tua graça, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Pai, e te agradecemos pelo restante desse dia, por todas as nossas atividades, te agradecemos por tudo que vamos fazer e te entregamos cada uma delas, ó Pai, porque nós sabemos que tu tens o melhor para nós, no meio da luta, da perseguição, Pai, mas obrigada porque o Senhor tem nos dado perseverança, o Senhor tem aumentado a nossa fé, mediante quando ouvimos a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, eu só quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus tremendo, Pai, e a tua voz ainda troveja sobre as águas, ó Pai, e a tua voz também sussurra aos nossos ouvidos, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vamos aqui para a bênção apostólica, né? Nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nesse dia, né? E que Deus possa estar nos abençoando poderosamente, em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Obrigada, pastora Mônica. Obrigada a todos, né? E façam do seu dia o melhor. Pati está aí. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós temos mais devocional. Esteja presente para receber mais uma porção da parte do nosso Pai, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Oh, glória. Irmã. Amém, glória a Deus.